Trigonometria no triângulo retângulo. Tomemos um triângulo retângulo de lados A, B e C e ângulos internos 90 graus, alfa e beta. Reparem que alfa mais beta naturalmente somam 90 graus, ou seja, são ângulos complementares. E sobre os lados desse triângulo, A é a hipotenusa, reparem, o lado oposto ao ângulo reto é o maior lado, afinal de contas, o maior ângulo aponta sempre para o maior lado. E os outros dois lados, os lados adjacentes ao ângulo reto, tanto o lado B quanto o lado C, esses são os chamados catetos. E agora vamos a algumas definições. Vamos à primeira delas, seno de um ângulo x. Por definição, o seno é a razão entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nesse triângulo, se fôssemos fazer o seno do ângulo alfa, escreveríamos C dividido pelo A, ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se a ideia fosse fazer o seno do ângulo beta, então escreveríamos B sobre A, cateto oposto B dividido pela hipotenusa. Próxima definição, cosseno de um ângulo x. Essa é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Portanto, se quiséssemos escrever o cosseno do ângulo alfa, escreveríamos B sobre A, ou seja, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E se fizéssemos o cosseno de beta, então escreveríamos C sobre A, beta, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, finalmente, a tangente de um ângulo x, por definição, temos a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente, a famosa coca. Então, se fizéssemos a tangente do ângulo alfa, escreveríamos C sobre B, ou seja, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E se a ideia fosse fazer a tangente do ângulo beta, então, como cateto oposto, teríamos B e cateto adjacente C. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essa é a tangente. Reparem aqui na tangente, cateto oposto. Aqui da primeira razão, eu poderia escrever o cateto oposto como sendo hipotenusa vezes seno. E o meu cateto adjacente poderia ser escrito a partir de hipotenusa multiplicando o cosseno. Por simplificação, essa hipotenusa é cancelada e a tangente pode ser escrita como sendo a razão entre o seno do ângulo x dividido pelo cosseno do ângulo x. Por Pitágoras, lá no triângulo retângulo, poderíamos escrever também a² igual a b² mais c². Isso é, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ao olharmos para o triângulo, poderíamos escrever a razão seno alfa como sendo C sobre A, o que já fizemos anteriormente, né? E cosseno de alfa como sendo B sobre A. Agora reparem que o C pode ser escrito como produto de A pelo seno alfa. E o valor de B como sendo o produto A cosseno alfa. De volta ao Pitágoras, temos A ao quadrado, B ao quadrado, agora como uma outra expressão, A vezes cosseno alfa. Então isso é o B, todo ele elevado ao quadrado, mais aí o C, como essa nova expressão aqui, ou seja, A seno alfa, tudo isso elevado ao quadrado, e aqui surge uma verdade absoluta, A², essa expressão fica A² cosseno quadrado, e aqui A² seno ao quadrado. Simplificando, dividindo todos os elementos por A², obtemos 1 cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado. E essa daí é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre igual a 1. Sobre a definição das três principais razões trigonométricas, pessoal, aqui tem uma sacadinha para a gente lembrar facilmente todas elas. É o famoso SOHCAHTOA. O SOHCAHTOA nos diz ali, ó, que o seno vai relacionar o cateto oposto e a hipotenusa, o cosseno vai relacionar o cateto adjacente e a hipotenusa, e a tangente vai relacionar o cateto oposto e o cateto adjacente.
Soca à toa para não esquecer. E aqui uma curiosidade, gurizada. Reparem aí nos ângulos complementares alfa e beta. O seno do ângulo alfa, de acordo com o desenho do triângulo lá, é C sobre A. Já o cosseno do ângulo complementar, ou seja, o cosseno do beta, é o mesmo valor, C sobre A. Então o seno de um ângulo é igual ao cosseno do ângulo complementar. E assim a gente pode falar em tangente e cotangente. A tangente de um ângulo, estou pegando o alfa lá, que é C sobre B, vai ter o mesmo valor que a cotangente do complemento desse ângulo. Cotangente a gente ainda não escreveu, mas por definição a cotangente é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, ou seja, C sobre B. Aí está. Vamos a alguns exemplos. Dado o triângulo com catetos 3, 4, responda: qual o seno do ângulo X? Segundo o soca à toa, o seno vai ser a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. A hipotenusa ainda não está definida, precisamos encontrá-la aqui, né? Mas para isso é só fazer um Pitágoras. E rapidinho a gente chega nessa hipotenusa aqui com a medida 5. Então, seno, cateto oposto ao ângulo X é 3 e a hipotenusa é 5. Portanto, seno 3/5. Qual o cosseno do ângulo X? De acordo com o soca à toa, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo X, cateto vizinho, é o 4. E a hipotenusa é 5. E, finalmente, a tangente do ângulo X, como sendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo X é o 3 e o cateto adjacente vale 4. Lembrando também aí que a tangente pode ser escrita como seno dividido pelo cosseno. Olha só, seno deu 3/5 dividido pelo cosseno, que é 4/5. Esse cálculo aqui, essa conta, vai dar o mesmo 3/4. E ainda vamos aplicar a relação fundamental aqui só para enxergar ela funcionando, a verdade aparecendo, né? Ó, seno deu 3/5. Então, seno ao quadrado mais cosseno deu 4/5, cosseno ao quadrado, e isso tem que ser igual a 1. Vamos ver? Definitivamente, 25 dividido por 25 vale 1. Mais um exemplo aí, determine a tangente do ângulo beta. Bom, a tangente, pessoal, é o cateto oposto, que é 5, dividido pelo cateto adjacente. E aqui eu não conheço ele, né? Estou chamando ele de y. Por Pitágoras, a gente acha esse y. Vamos lá? Hipotenusa ao quadrado, um cateto ao quadrado é o 5 e o outro cateto ao quadrado é aquele y. Aí o valor de y é 12. Tá aí um triângulo clássico também, né? Esse é o 5, 12, 13. Resposta, então, para a tangente daquele ângulo beta, 5/12. E mais um exemplo aí, vocês estão vendo um triângulo equilátero e a pergunta é qual é o seno de 30 graus? Olha só, pessoal, como os ângulos internos do triângulo equilátero aqui são todos de 60 graus, se eu cortar ele ao meio aqui, ó, então eu gero aí pela altura um ângulo reto, e aqui em cima um ângulo de 30 graus. Afinal de contas, o ângulo de 60 foi cortado ao meio. E aí está a pergunta seno de 30 graus. Reparem aqui no lado A, essa base que é A ficou cortada, ficou dividida ao meio. Então, A sobre 2 nesse cateto. E agora eu vou executar. Eu sei que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, então já sei aí que o seno de 30 graus vai ficar. Olha lá, ó, cateto oposto é aquele A sobre 2, né? É o cateto oposto ao 30 aqui, ó, dividido pela hipotenusa, que é o A. E após a devida simplificação, isso aqui vai resultar em 1/2. E está aí, ó, o seno de 30 graus vale 1/2. E assim a gente poderia achar o seno de 60 graus, o cosseno de 60 graus, o cosseno de 30 graus... Todas essas medidas aí trabalhando simplesmente no triângulo equilátero. E se eu estivesse interessado em achar as medidas relacionadas ao ângulo de 45 graus, então eu trabalharia com um quadrado, né, pessoal? Porque pela diagonal aqui, ó, a gente divide aquele ângulo reto ali, ó, ao meio, gerando o ângulo de 45 graus. E trabalhando aqui em cima com a diagonal do quadrado, né, que mede a raiz de 2 por Pitágoras,
eu consigo achar aí o valor do seno, do cosseno e da tangente de 45 graus. 30, 45 e 60 graus são os famosos ângulos notáveis, e o seno, o cosseno e a tangente desses caras a gente precisa saber. Mas isso é um assunto para um outro encontro e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Grande abraço!